age contra a gente. Parece que vai de mal a pior. Até parece o governo brasileiro. Tudo vai decaindo, tudo vai ficando pior quando a gente pensa que acabou, piora mais ainda. Então tem momentos que a gente vive assim, tem situações em que nós passamos por isso também. E é sobre isso que eu quero tratar nesta manhã. Eu quero começar dizendo para vocês que, no tempo que eu era supervisor, eu viajava muito. E uma das viagens que a gente mais fazia era para Los Angeles, Boston, Los Angeles. E no começo a gente não está muito acostumado a fazer, não percebe certos detalhes. Mas depois eu percebi uma coisa que causou estranheza para mim. Quando a gente ia de Boston para Los Angeles, a viagem direta de avião demorava 5 horas e meia e às vezes 6 horas. Voo direto para Los Angeles. Mas na volta, o avião vinha em 4 horas e meia ou 5 horas. E eu comecei a perguntar, por que essa diferença tão grande se é a mesma distância no ar? E depois eu acabei descobrindo que a questão toda está relacionada com o vento. O vento sobra do oeste para cá. Então, ajuda o avião a vir mais rápido. Mas quando ele vai para lá, o vento é contrário. Então demora mais. E assim mostra que quando o vento é contrário, a coisa fica pior para a gente, até para o avião. Não é? Tudo, o vento contrário, tudo é complicado. Agora, nessa passagem bíblica, nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes nessa questão de vento contrário. Porque esses ventos contrários, na maioria das vezes, são, vamos dizer, isso é uma figura de linguagem, vento contrário. Aqui a Bíblia fala nisso porque era uma realidade lá no meio do mar. Mas o vento contrário tem o significado das situações críticas, difíceis que nós enfrentamos na vida. Estes são os ventos contrários para nós. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus tinha feito um milagre extraordinário, daqueles que não têm explicação científica. Jesus, com poucos pães e peixe, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Então imagina, estava todo mundo ali vibrando com aquilo. 5.000 pessoas comeram de graça. E Jesus ia partindo o pão, deu para todo mundo ir partindo e não parava, o pãozinho não parava de se reproduzir. Então foi um milagre sensacional, o pessoal ficou ali. Mas foi chegando o final do dia, Jesus também foi ficando cansado, porque Jesus também era homem, ele se cansava. E as pessoas estavam lá, não saía do pé dele. Então o que Jesus fez? Chamou os discípulos dele, falou para eles, olha, eu quero ir para o outro lado do mar. Então vocês peguem o barco e vão na frente, eu vou depois. E aí eles respeitaram a ordem de Jesus, entraram no barco e foram. Entraram lá para o mar e começaram a caminhar para lá. E Jesus chamou a multidão e despediu, orou por eles, deu a bênção apostólica. Né? Despediu, vão embora, vocês já comeram, vão para casa dormir, vão descansar. E ele foi para um monte orar. Ele queria ficar sozinho. Ele precisava repor suas energias, suas forças, não só física, mas também espiritualmente. Porque ele havia se desgastado com o grande milagre que ele realizou, atendendo aquele povo. Sabe-se lá quantas orações ele fez. Estava cansado. Então aqui a gente vê que a multidão foi embora, Jesus foi lá, ficou só lá no monte orando, só ele e o Pai orando, falando com Deus. E os discípulos estavam no barco. Esse é o quadro que nós vamos falar. E aí então, a gente vê que ao anoitecer, guarde bem essa palavra, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Então, o primeiro destaque que eu quero dar aqui é o seguinte, o barco, muitas vezes na Bíblia, o barco significa a nossa vida. Nós somos o barquinho. Este barquinho precisa ter sempre Jesus nele. Quando não tem, as coisas se complicam. Neste caso aqui, Jesus não estava no barco. Jesus estava lá sozinho no monte. A Bíblia diz que ele estava só no monte. Isso significa que ele não estava no barco. Então os discípulos estavam no barco sem Jesus.
e anoiteceu. Então, esta expressão bíblica, que às vezes a gente passa, não percebe, elas têm significado. Por quê? Porque à noite tudo é mais difícil. É na hora escura da vida. É quando a gente está complicado, muitas vezes esquecendo de Deus, não indo para a igreja, não lendo a Bíblia, parou de fazer oração, parou de ouvir os hinos espirituais. Está negra a coisa, está preta. É nessa hora de escuridão, de trevas, que o inimigo prepara os ventos contrários. É nesta hora que ele joga coisas porque você está enfraquecido. Está faltando energia espiritual. Está faltando força espiritual. Gente, quando a gente vem para a igreja, a gente vem aqui reunir, às vezes a gente não percebe, mas a força de um passa para o outro. A comunhão ajuda. Quando nós estamos juntos, é mais difícil Satanás fazer estrepulia aqui. Mas quando a gente se isola, é que nem um pedaço de pau que sai da fogueira. Vai apagando. Então nós precisamos manter nossos costumes, tradições cristãs boas, de frequentar a igreja, de frequentar culto, de participar, não só no domingo, vem quarta-feira também, vai para as células também, vai aonde tem palavra, para alimentar, para fortalecer, porque se fica longe, o tempo escurece, o sol se põe e vem a noite escura. E aqui a Bíblia diz que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Este é um quadro que não é muito bom para nós. Jesus lá, o barco sem ele, de noite no meio do mar. Isso não é bom. Nós não devemos esperar por isso. Aí a Bíblia também continua dizendo que ele, lá da montanha, ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então a gente vê aqui um poder sobrenatural de Jesus, né? Ele tinha uma vista aguda, não é? Eu acho que com ele uma águia é cega. Porque Jesus, lá daquela distância, de noite, ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldades, porque o vento era contrário. Este remando com dificuldade também tem sentido, ou seja, quando vêm as dificuldades, nós tentamos nos livrar delas. Quando o vento está contrário, eles remavam. Mas não adiantava, eles remavam, o barquinho não saía do lugar, acho que ficava dando volta, até andando para trás, porque o vento soprava contrário. É isso que acontece às vezes com a gente. Vem a doença, vento contrário, a gente fica doente, toma remédio, o remédio sara uma coisa, piora a outra, efeito colateral. Vento contrário. E aí você não pode trabalhar porque está doente, perde dias de trabalho, o dinheiro acaba, fica menor quanto você recebe, mas a conta da luz, da água não fica, você tem que pagar. O vento contrário vai aumentando. E aí, como está contrário já ficou doente, gastou dinheiro, não ganhou salário, ainda fura o pneu do carro, tem que trocar, tem que pagar, e fura tanto que tem que botar outro pneu, porque aquele tem que jogar fora. Vento contrário. E assim você vai contando. Parece avalanche. Começa pequenininho, vai descendo a montanha e vai aumentando a bola de neve. Só vai descendo. O único que tem poder de fazer reverter a queda é que com Jesus a neve vai de baixo para cima. Estão entendendo o que eu quero dizer? É o contrário. Deus reverte a situação. Mas aqui eles estavam remando e não resolvia. Eu quero dizer que quando acontecem coisas assim, nós não devemos também desanimar. Nós também devemos lutar. Nós devemos também fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas o que a gente vê aqui é que Jesus viu que eles estavam com dificuldades. E eles não eram pessoas inexperientes no mar. Eles conheciam a coisa. Mas quantas vezes
acontecem situações na nossa vida que a gente simplesmente não sabe o que fazer, não sabe como resolver a situação. Eu falo da minha profissão. Sou pastor, e essa é a minha profissão. Podia ser advogado, podia ser tanta coisa, mas Deus me chamou para ser pastor. Eu sou pastor há 52 anos. Então vejam bem, com essa experiência toda, de 52 anos, sendo pastor, as pessoas pensam que eu já tenho resposta para tudo. Que bom seria para mim se eu tivesse. Mas eu confesso para vocês, são tantas vezes que as pessoas me procuram, contam uma situação e falam: o que eu faço, pastor? Não sei o que falar. Não tem. Com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já me preparei, tem situações que eu não sei o que fazer. Era essa a situação dos discípulos. Eles eram experientes. Eles estavam acostumados. Estavam no mar à noite, eles pescavam à noite, estavam acostumados. Mas nesta situação do vento contrário, eles não estavam dando conta da situação. Remavam e nada acontecia. E isto é o que ocorre conosco muitas vezes. Quando vem situações críticas, de relacionamentos, falta de dinheiro. Bom, falta de dinheiro vocês não têm. Estão rindo, é? Mas a falta de dinheiro é uma constante aqui. É interessante, né? O brasileiro vem do Brasil para cá para melhorar de vida. E chega aqui, parece que está do mesmo jeito, trabalhando feito louco e não tem dinheiro para pagar as contas. Mas não perca a esperança. O vento contrário vai ter uma solução. Porque tem alguém que é mais poderoso do que as forças da natureza. E nós confiamos nele, Jesus Cristo, filho do carpinteiro de Nazaré. Nós podemos e devemos confiar. Jesus é todo poderoso. O vento estava contrário e ele viu. Lá do alto da montanha, no meio da noite, ele viu aquilo. E eu digo para vocês, quando Deus vê, Deus age. Deus não fica impassivo. Ele ama seus filhos. Ele ama suas filhas. Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Ele nos socorre e nos protege. E ali estavam então aqueles discípulos remando, vento contrário. Não é fácil, gente, não é fácil o vento contrário. Eu digo para vocês que é uma situação realmente muito crítica. Mas a Bíblia fala que alta madrugada, ou seja, aqui devia ser por volta de umas 5 da manhã, alta madrugada, no horário judeu, indica isso. Por volta das 5 da manhã, Jesus já tinha orado bastante, não é? Já viu que eles estavam passando apuro, mas alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Veja a forma que Jesus resolveu agir. Ele tinha um poder sobrenatural. Em vez de ir pela borda ali do lago de Nazaré, não, ele foi pela água. Mas ele não afundava. Ele venceu a força da natureza. Então ele pisava sobre as águas e não afundava. Estava escuro. Os discípulos estavam remando. Talvez já estivesse um pouco sem força de tanto remar e nada acontecer. E aí Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. E a intenção de Jesus era passar pelo barco. Passar pelo barco e seguir em frente. Essa era a intenção dele. Mas, quando eles viram andando sobre o mar, eles não reconheceram Jesus. Estava escuro. Estava escuro. Talvez eles fossem míopes também. Quem é míope não enxerga direito, né? Quando vê assim. Sabe, quem é míope, quando olha para longe assim, tem um carro, ele vê dois. Não é? Vê o carro que é e o que não é. Aí é um perigo, não é? Porque de repente você vai na direção daquele que não é e é. Então, tem todos uns fatos aí que mostram por que eles não reconheceram Jesus. Era de noite, eles não esperavam que viesse sobre as águas, era um negócio fora do comum, no escuro. E eles então pensaram que era um fantasma, tinha superstição naquele tempo. Um corpo encarnado, alguma coisa assim. Então,
Quando eles viram, eles ficaram apavorados e começaram a gritar, porque era uma coisa inteiramente nova, uma coisa inesperada. Então eles ficaram com medo, começaram a gritar e falar, é um fantasma, é um fantasma. Imagina só, vento contrário faz isso, né? Além de tudo, de remar contra o vento, ainda quando vê o Salvador pensa que é fantasma. O vento está contrário mesmo, né? Até o julgamento está errado, até a sensibilidade espiritual não funciona. Então nós precisamos realmente estar em busca da ajuda de Deus. Mas quando Jesus viu essa situação toda, ele desistiu de passar pela frente do barco e Jesus disse para eles palavras animadoras: coragem, sou eu, não tenham medo. Que bela palavra para falar numa hora dessa, não é? Numa hora de angústia, numa hora de sem saber o que fazer mais, já tinham remado, estavam cansados, talvez estavam desistindo. Se o vento causasse onda, poderia derrubar, fazer o barco capotar. Tanta coisa que podia acontecer. E eles estavam assim, sozinhos. Jesus estava lá na montanha, eles pensavam. Mas aí Jesus se dirige a eles e fala: tenham coragem, não tenham medo, sou eu. Quando Jesus vem e diz, sou eu, nossa alma se acalma. Nosso coração fica tranquilo, porque quando ele diz, sou eu, vem coisa boa, vem bênção, vem milagre. Por onde Jesus andou, onde ele pisou, sempre houve milagres. E assim será, e assim é também na nossa vida. Quando nós deixamos Jesus entrar definitivamente no nosso barco, há sossego, há calma. Tem tempestade? Tem, mas ele vence a tempestade. Com ele nós superamos a tempestade. Com ele nós superamos a enfermidade, as divergências, as decepções da vida. Tudo com a ajuda do Senhor Jesus nós superamos. E isto é o que está acontecendo aqui. Ele falou, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles. Então quando Jesus subiu para o barco, algo aconteceu, que a Bíblia fala muito rapidamente. E o vento se acalmou. O que falta às vezes em nossa vida é Jesus. A gente confia em tantas coisas. Amanhã, por exemplo, vai ter eleição. Amanhã não, terça-feira vai ter eleição neste país. E aí muita gente fica pensando num candidato e no outro. Muitos pensam que um deles tem poder de mandar todos os imigrantes embora. Não tem. Não fique com medo do Trump, não. Ele não vai fazer isso, não tem condições de fazer. Pode ameaçar, pode falar, mas tantos milhões, vai fazer o quê? Agora, a Hillary tem muitos problemas contra ela também, credibilidade e tudo. Mas terça-feira tem que ir lá na urna e depois votar. Muitas pessoas neste país pensam que um deles vai salvar a pátria. Gente, não tem condições. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar num nome. Este nome, a Bíblia diz que está acima de todo nome. E o nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É nele que nós precisamos confiar. O mundo não está na mão do Obama, nem estará na mão do novo presidente. O mundo não está na mão de ninguém. O mundo está na mão de Deus. Tem governo lá em cima. Todas as coisas que acontecem aqui têm propósitos. Tudo que acontece nessa terra tem propósito para a chegada do fim, para tudo que está profetizado. E nós podemos estar tranquilos. Nós estamos na mão e embaixo de um grande rei. Bendito seja ele. Mas nós precisamos dele na nossa vida. Se nós só falamos dele, não é suficiente. Se a gente só conhece a história dele, não é suficiente. Se a gente só vive com um Jesus intelectual aqui na nossa cabeça, na nossa mente, não é suficiente. O suficiente é relacionar com ele, ter vida pessoal com ele,
e, afinal de contas, deixar Ele mesmo conduzir a nossa vida. Ele no nosso barco, porque quando Ele entrou no barco, o vento se acalmou. O vento deixou de ser contrário. O vento se acalmou. E nós precisamos de Jesus para caminhar na calma e na bonança que só Jesus pode prover. Bendito seja Ele para todo sempre. Que Ele esteja forte na sua vida e continue assim. Amém? Quero pedir para vocês abaixar a cabeça um pouco. Quero fazer um convite aqui. A gente nunca sabe, mas quero fazer um convite. Se alguma pessoa aqui nesta manhã quer entregar, colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Mudar de vida. Mudar completamente. E deixa Jesus tomar conta da situação. E Ele fazer com que, Ele entrando no seu barco, sua vida também se acalme e ganhe a direção correta e o vento contrário passe a ser um vento favorável. Havendo alguém, por favor, levante a mão, eu quero orar por você. Se tiver alguma pessoa nesta manhã, colocar sua vida nas mãos de Deus. Ninguém erguendo a mão? Eu quero confiar que todos já estão nas mãos de Deus, então. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebeu essa mensagem, se ela tocou o teu coração, aplauda então ao Senhor.